Estamos um dia muito especial mesmo, né? Nós estamos este ano, como todos sabem, comemorando 210 anos da vinda do codificador ao nosso plano terreno, Allan Kardec, 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo e 100 anos da vinda entre nós do grande professor e filósofo brasileiro espírita, o primeiro filósofo espírita brasileiro, José Herculano Pires. Então, nós vamos fazer um trabalho hoje de um estudo aprofundado da pessoa do professor Herculano, do seu trabalho junto à filosofia espírita. Então, para nós vai ser um prazer ter aqui hoje conosco a presença de Herculano Ferraz Pires, que é administrador de Tecnologia da Informação, diretor executivo da Fundação Maria Virgínia e José Herculano Pires e diretor da editora Paideia. Então, vamos lá. Herculano Pires, a criança Herculano Pires, né, nasceu a 25 de nove de 14, numa família católica. E foi daí que veio o nome Herculano, porque o dia 25 de nove é exatamente o dia de São Herculano. Mas um tio dele reclamou que São Herculano não tinha tanto prestígio para proteger a vida do menino a vida toda, e sugeriu, então, que dessem mais o nome de São José para ele. E aí surgiu José Herculano Pires, que é como nós conhecemos hoje. Ele chegou a ser coroinha, então, realmente, numa família católica. A família se mudou para Itaí quando ele tinha mais ou menos 6 anos. E ali foi onde ele produziu a primeira obra literária dele. Foi um soneto sobre o Largo São João de Avaré. Mas esse soneto nós, infelizmente, não conseguimos recuperar. Mas aí ele já começou a demonstrar a veia literária que ele trazia com ele. O pai dele teve que retornar para Cerqueira César por problema de sobrevivência. Ele tinha conseguido ser nomeado como coletor em Cerqueira César. Então, ele retornou com a família para Cerqueira César, e em Cerqueira César o pai dele teve 2 atitudes que fizeram com que Herculano desenvolvesse realmente a profissão dele de jornalista e de escritor. O pai dele abriu uma gráfica, que deu o nome de Gráfica Ipiranga, junto com o irmão. Enquanto ele cuidava da coletoria, o irmão cuidava da gráfica, e Herculano, com 13 anos, já aprendeu a ser compositor, né, compor as matérias, e trabalhar na gráfica também como impressor e tudo mais. E, depois de um tempo, o pai dele ainda fundou o primeiro jornal de Cerqueira César, que era o jornal O Porvir, que nós temos até lá na fundação os exemplares desse jornal, e ele já começou escrevendo com essa idade uma coluna no jornal, uma coluna de assuntos gerais, que inclusive eu me lembro de uma que nós achamos muito interessante, ele já tem escrito sobre isso, que era sobre Jesus. Então ele escrevia sobre Jesus, escrevia sobre as datas comemorativas da cidade, do Brasil, e nunca deixou de escrever. Herculano se entusiasmou bem, né, com a tipografia e com o jornal. Sim? E ele tinha já contos escritos, poesias escritas. Então, ele resolveu, quando tinha 16 anos, juntar alguns contos e fazer um livro, que deu o nome de Sonhos Azuis. Ele mesmo compôs o livro, imprimiu, encadernou e vendeu o livro. Tem até um fato curioso que ele contou depois, quando já estava em São Paulo, em uma crônica que ele escreveu. Depois de um tempo que esse livro já tinha sido vendido, ou que conseguiu vender, sobrou um certo estoque de livros na casa dele. Aí um dia bateu na porta da casa dele uma professorinha de uma escola rural, procurando o tal do livro Sonhos Azuis, que ela queria dar para os alunos dela como prêmio de formatura. Ele acabou vendendo o resto que tinha sobrado, né? Ele até comentou na crônica o quê? Que alegria que não dá para um escritor novo ainda um fato como esse. Isso ele fez quando ele tinha 16 anos. Logo depois, ele preparou um segundo livro, que era o livro
de poesias, com as poesias que ele possuía, e fez o mesmo trabalho, compôs, imprimiu, encadernou e conseguiu que fosse divulgado pelos jornais do Rio e de São Paulo, que ele já tinha muito contato com esses jornais, tinha até artigos deles publicados com essa idade de 16 a 18 anos, conseguiu que os jornais divulgassem. É o livro chamado Coração. Também teve um bom destaque e foi tudo muito bem. Ainda em Cerqueira César, aproveitando o jornal e a gráfica, ele conseguiu com que outros jovens, como ele, que escreviam poesias ou contos, fornecessem para ele. Ele foi publicando no Jornal Porvir. E assim foi reunindo em torno deles o pessoal de Cerqueira César, de Avaré e de Sorocaba. E um dia eles resolveram fundar uma união artística. Ele tinha, nessa época, acho que menos de 18 anos ainda. Eles fundaram a União Artística do Interior. A ata de fundação foi feita em 5 de 6 de 32. Vamos agora recorrer ao livro do Rizzini, que ajuda a esclarecer melhor as coisas. Página 24 e 25. Então, vamos lá, sobre a União Artística do Interior. A ata de fundação da União Artística do Interior, os rapazes não chamavam de União Artística do Interior. Para legitimar a natureza caipira da instituição, eles chamavam de UAI. Era UAI. Foi lavrado em 5 de junho de 32. Seus objetivos: defesa dos interesses dos nossos escritores, difusão da cultura artística em geral, amparo e incentivo ao desenvolvimento das artes e letras, inclusive a formação de núcleos nas diversas cidades. E não se esquecia da luta contra o analfabetismo, para o que preconizava o estabelecimento de cursos noturnos de alfabetização de adultos. Então, a União Artística do Interior teve como 2 grandes concursos que ela lançou para incentivar a cultura, né, na região do interior de Avaré. O primeiro foi um concurso de contos, que foi lançado já com divulgação nos jornais de São Paulo e do Rio, alcance nacional. O concurso teve um grande sucesso, muitas pessoas concorreram, teve o nome dos... Deixa eu ver se eu acho aqui o nome de quem formou, não deu para achar, desculpa, não marquei, o nome dos juízes, que eram 2 autores importantes de Sorocaba, inclusive um deles era autor de livros infantis conhecido no Brasil todo. Esse concurso foi feito por todo o grupo da União Artística do Interior, tanto Cerqueira, como Avaré, como Sorocaba. Mas Herculano, entusiasmado com o resultado desse concurso, e a gente começa a ver como ele tinha interesse de divulgar a poesia, que aí ele fez um concurso sobre poesia, e pegou o jornal Porvir e pôs como o divulgador do concurso para dar todos os detalhes, anunciar as novas obras que chegavam. E aí houve um fato interessante. O Correio, o rapaz, era um só rapaz de trabalhar, correu lá no jornal e falou: vocês precisam suspender esse concurso, que eu não estou conseguindo mais trabalhar, não tenho mais como distribuir a carta dos outros, só chegam cartuchos de carta para vocês. Mas é lógico que ele não conseguiu isso e o concurso foi em frente. E as poesias que chegavam a ter honra ao mérito eram publicadas no jornal Porvir. Aí teve uma de um jornalista de Avaré, que o nome dele é Raul Osano Delgado. Ele era bem, mais ou menos agressivo, meio... E ele fez uma poesia que foi publicada, e essa poesia provocou um reboliço no meio da população católica, sendo que o padre José Julianetti, já falecido, que por mais de 20 anos foi vigário da paróquia, fez uma pregação especial contra a poesia e contra o concurso e contra o jornal. Eu vou ler essa poesia só para matar a curiosidade de todos, né? A poesia chamava Se, com reticências, né? Se. Então é assim: se aqui junto de Deus existe realmente a desejada paz de inúmeros mortais, se aqui junto de Deus, sobre a luz dos vitrais, o cura tem o dom de perdoar a gente, se aqui junto de Deus este ou aquele crente está longe da mão dos anjos infernais,
Se aqui junto de Deus os grandes temporais encontram um titã de força onipotente, se aqui junto de Deus se ocultam 1000 cruzados capazes de abater milhões de renegados, por esse meu Deus, então da igreja eu saio. E olhando para a cruz, além do campanário, eu pergunto de chofre, ilustre bom vigário, que diabo faz na torre aquele para-raio? Se tinha tanta proteção, para que o para-raios? O vigário ficou furioso com isso. Começou a brigar com todos eles.